E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Henrique Moreira, bem-vindo ao canal do Estrangeiro. Hoje eu vou falar sobre como foi a minha entrada pela imigração. Como foi a minha entrada pela imigração? Preste atenção até o final porque vai ter algumas dicas fundamentais para você não ter dor de cabeça, tá? Quando eu vim com o pai, com a mãe, com a esposa e com o filho, tá? Eu vim com a minha esposa, minha filha e meu pai. Viemos em 4 pessoas, eu comprei a passagem mais barata que poderia existir. Eu comprei pela Air Maroc. Não foi pela Air Maroc, foi por um site que vasculha as passagens. Então eu comprei com base no preço, não com base no dia, para chegar no mínimo, tá? Vou ser sincero, eu devo ter pago ali a faixa de uns e R$ 1.250 mais ou menos, com 2 bagagens mais uma de mão. Então, essa foi o preço da minha passagem. Só que outra hora eu faço vídeo explicando sobre formas de economizar, tá? Aí, conclusão, chegamos no aeroporto, o meu amado pai resolveu ir no banheiro. Aí ele foi no banheiro, já não estávamos mais acompanhando a multidão que estava entrando, né? E tinha pouca gente, não tinha muito, era só o nosso avião. E aí chegamos na fila da migração, né? E aí começou a passar, éramos os últimos, né? Porque meu pai foi no banheiro. Eu queria ter entrado no meio, pra gente ver se passava batido, né? As artimanhas. Mas estávamos por último. Passou todo mundo, peguei todos os documentos e entreguei no guichê. O homem olhou pra minha cara, né, com todos os documentos. Ele viu que eu tava fazendo a frente, e eu também tava fazendo a frente da família, né, com todos os documentos na mão, falando que estávamos viajando em família. E aí, uma coisa tem que estar na cabeça sempre. Sempre saiba o que você vai fazer na Itália. Sua viagem tem que ser programada e você tem que ter na ponta da língua o que você quer fazer. Sempre a verdade. Nunca, jamais usar de mentira. Mentirinha esfarrapada não cola. O que aconteceu? O homem olhou para mim, olhou pro documento, ficou quieto. Quando o cara te esnoba na imigração, pode apostar que tem alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer. Ele vai quando ele te esnoba por um longo período, tá? Quando é por pouco período, é normal, porque eles devem estar cheios, né? De tanta gente entrando e saindo, então os caras tá lá. Passou, passou. Então, é normal. Mas quando é por muito tempo, que o cara começa a mexer no computador, olhar pro documento, olha pra você, te esnoba, olha pro documento, você pergunta, foi o que eu fiz. Tá tudo bem? Quer alguma informação? Algum outro documento te serve? Ele esnobou. Aí você pode se preocupar, foi no meu caso. Falei, ai, ai, ai. Aí já começa, já comecei a pensar milhões de coisas para poder desenrolar com a pessoa, para alternativas. Não tinha carta convite. Eu falei um vídeo falando da carta convite, que é uma carta na manga. Eu não tinha. Por quê? Quando a gente viaja, a gente tem que ser consciente disso também, de fazer a viagem sem ficar na cola dos outros. Pedir essas coisas para as pessoas às vezes incomoda. Então, como eu tenho isso, eu tenho essa consciência, eu evito, apesar de ter pessoas muito dispostas do meu lado que poderiam fazer, só falar que fariam, que são muito pessoas, muito gente fina, eu amo vocês, vocês sabem quem foi, porque eu conversei com vocês antes de vir, né, para ter uma alternativa, mas eu não quis incomodar, entendeu? E como eu já tinha uma história, tive uma história na Itália, então eu tinha argumentos o suficiente. Então eu tinha as histórias, os argumentos que poderiam me fazer passar tranquilamente. Mas é óbvio que preocupa. Quando você é parado, quando as pessoas não sabem a sua intenção e você vê que começa a enroscar, você fica preocupado e eu fiquei. É normal. Aí o cara olhou, esnobou um monte, aí ele falou assim: olha, como é que o que eu posso te dizer? Eu não posso te deixar passar aqui por como está a situação. Ele não me perguntou nada, se eu tinha passagem de volta, se eu poderia comprar na hora, no momento, nada. Ele não me perguntou nada, ele só esnobou. Aí ele saiu da cabininha, depois de uma longa espera ali na cabine, né, da imigração, de entrada, ele falou: ó, me acompanhe. Vou contar essa história, imaginem a situação, você no estrangeiro, principalmente se vem com família ou não, isso é chato, meu. Mas não leve pro lado ruim, tá? Não, é uma experiência que pode ser produtiva para você. Para mim não foi porque, aliás, para mim não foi assim porque eu tive um histórico também no passado, né? Eu tenho que lembrar isso. Então,
Aí eu acompanhei ele até a salinha. Meu Deus, quando fala de salinha, migração, aí você já... Ai, coração já começa... Aí, beleza. O cara me pôs na última salinha da salinha. Eu falei, meu Deus, com a minha família. Falei, não é possível que eu tô passando por isso, meu. Eu tenho que fazer alguma coisa. O cara olhou, foi pra lá, foi pra cá, deixou esperando 10 minutos, 15 minutos, que parecia 5 horas. Ele volta e me pergunta, você tem carteira de motorista? Eu falei, tenho. Que estranho. Dei minha carteira de motorista brasileira. Aí ele foi, saiu pra lá, pra cá, voltou. Qual que é o número da sua carteira de motorista? Eu falei, caramba, que esse cara é doido, cara. Saiu de novo, foi, voltou e passou mais 5 minutos, parecia já tava 8 horas, parecia que eu tava amanhecendo lá na salinha. Aí ele falou, ó, você vai ter que conversar com a, com a chefe aí, né? Primeiro ele me pediu umas explicações, eu dei pra ele, saiu, voltou de novo. Aí ele me falou que tinha que conversar com a chefe do lugar. Eu falei, meu Deus, cara, o que eu fiz? Devo ter cometido algum crime, meu. Putz. Beleza, fui conversar com a chefe do lugar. Aí tava, você vê que era a mesona da imponente, com mais o imponente do lado, que eu acho que tava ali de segurança. E o outro cara de pé do meu lado, eu falei, caramba, cara, Ui! Aflição total. Mas eu tava firme, né? Porque eu tenho que garantir, tô com a família e tal. Aí ela me pergunta, você tem dinheiro? Eu falei, não, tenho 20 euros. E de fato eu viajei só com 20 euros no bolso. Outra besteira. Não é que era uma besteira, é porque eu tava tão consciente que tava tudo certo que eu não precisava estar com dinheiro. Porque eu ia fazer o dinheiro na Itália, né? Mas eu tinha a cartinha na manga, vai vendo. O que você veio fazer na Itália? Aí ela me pôs a primeira pergunta, tipo, me sobrepôs uma pergunta que se tornou a chave. Aí ela me perguntou, o que você veio fazer na Itália? Olha, eu vim passear, primeiramente, né, com meu pai, viemos fazer um passeio, ele vai embora depois que a gente passear, mas eu, por outro lado, vou ficar na Itália, já fui na lata, porque aqui você tem que ser assim, você tem que falar com o peito aberto, né, na moral, porque você não tem que esconder nada pra ninguém, é direito seu, tá? Tudo tá com base em leis, então é direito. Eu falei, eu vim para reconhecer, para fazer o pedido de reconhecimento de cidadania, tá? Meu pai ele veio passear. Então, esse é o nosso objetivo. Bom, mas você tem dinheiro? Tenho 20 reais, 20 euros. Como assim 20 euros? Eu falei, olha senhora, daí eu tive que explicar de novo. Eu falei, senhora, eu tenho 20 euros no bolso. Eu tinha feito um cartãozinho de, né, cotação com mais uns 100 euros, né? Então eu tava no total 120. Mas no bolso eu tinha 20 euros. Então não tinha muito o que falar. E só que na hora que eu falei, eu já puxei a carteira e já falei, ó senhora, eu tenho 20 euros. Tá? Eu tenho um cartãozinho que eu tenho mais 100 euros aqui, que é um cartão de crédito. Mas eu deixei uns cartões de crédito que não funcionavam, mas que estavam ali, mais para ela ver que eu tinha, né, alguma coisinha. Mas uma cartinha na manga era que eu tava com os reais, dinheiros em reais ali, bastante, né? Não bastante, eu tinha bastante notas de 50 ali, algumas notas de 50. Mas para impressionar, né, o volume na carteira. Por isso que eu tirei para ela. Eu falei, olha senhora, eu tenho 20 euros, isso e aquilo, tá? Porém, é óbvio que eu trouxe dinheiro para eu trocar com um brasileiro que está indo, um amigo que está indo para o Brasil, para eu evitar a taxa de câmbio, né, etc. Gente, eu tô falando isso, eu tô contando essa história por causa das perguntas da imigração, ok? Se eu fosse rica, eu não me preocuparia com taxas de casa de câmbio. Ai, senhora. Então, a verdade tem que ser sempre dita. Eu sabia o porquê que eu estava viajando dessa forma e eu falei na cara. Falei, senhora, desculpa, não estou falando que sou rico. Pelo contrário, eu sou um trabalhador, suei muito para conseguir esse dinheiro e eu estou usando da melhor forma possível com tudo que eu pesquisei e estudei. Então eu não vou esbanjar meu dinheiro com taxas de câmbio. Eu procurei a melhor maneira para eu economizar e ter o máximo de euro possível, tá? Não estou falando que sou rico, pelo contrário, eu trabalhei e suei muito para conseguir esse dinheiro. E eu não quero gastar de qualquer maneira. Eu estou procurando tentar usar, né, com sabedoria esse dinheiro.
Aí ela percebeu que eu não sou um mané, né? Não fiquei caindo em contradição. Ela percebeu que eu fui muito firme. Aí ela falou assim, tá, mas você veio... Peraí. Mas você veio fazer a cidadania italiana? Como assim? Você tem como me provar o que você está falando? Claro, senhora. Eu tenho sim. Eu já estava na pastinha muito, né? A gente tem que raciocinar essas coisas, viajar com documentos na mão, na pastinha, nada de pôr em despacho, em italiano para você poder provar se passar por situações assim. Então eu peguei a pastinha, mostrei os documentos, falei, claro. Aí ela me perguntou se eu tinha como mostrar pelo menos, né, a descendência, uma coisa direta. Eu tava com documento de um monte de gente, até dos meus irmãos no Brasil, né, alguns documentos de pai que nem precisava ali, sabe, mas tava ali, um monte. Então, eu peguei uma pasta cheia de documento, falei, claro, senhora, mas eu já tinha tudo mastigado, próprio por situações assim. Então, eu imaginei até quais documentos mostrar caso fosse parado. Tudo isso você tem que planejar de antemão para não ficar se enroscando, sabe? Porque e a situação é uma só, é o que você tem condição, seu objetivo é a sua verdade. Peguei os três documentos diretos, que seria da minha avó, em italiano, uma cópia, né? Porque eu ainda não tinha o documento dela original, mas eu tinha uma cópia antiga. Eu falei, ó, essa é da minha avó, esse é o nascimento do meu pai, tá? Esse é o meu nascimento com o nome dele. Então, muito objetivo. Peguei a italiana, mostrei os nomes em italiano e o selo do apostilado. Eu falei, ó, esse é o apostilo do Tratado de Haia, que a senhora deve conhecer. E esse aqui é os nomes, tá? Minha linhagem direta. O resto é documentos pessoais da minha esposa e tal. Aí ela olhou, daí ela viu que eu não era nenhum mané, e ela viu que eu falei totalmente a verdade, não tinha o que esconder. Aí, filhão, mas é o seguinte, você tem uma pendência aqui, você sabia disso? E eu vou ter que te fazer um negócio pra você se apresentar e resolver essa questão. Senhora, pelo amor de Deus, que pendência é essa? Ela falou assim, ó, você teve um problema em 2009 aqui, então você precisa resolver, tá? Aí ela me fez uma carta, aí claro, já tava pulando de alegria por dentro, porque eu já entendi que já tava tudo certo, eu já tinha passado por aquilo que eu já esperava passar, né? Que poderia passar ou poderia não passar. Mas eu já tinha passado o tenso, então agora eu já vi que era o finalmente, né? Agora ela tava desenrolando outra coisa. Ela me elogiou, falou: ó, você tá uma marcha avanti, como é um termo de dizer que você tá um passinho à frente, né? Porque desenrolou italiano, você tá falando a verdade, né? E eu falei que eu não tinha intenção nenhuma de ficar ilegal no país. Ela me pôs em questão também, em xeque, o porquê que eu tava viajando só com passagem de volta. Eu falei que eu iria só com passagem de ida. Eu falei que eu poderia comprar a qualquer momento a do meu pai, que a gente não sabia quanto tempo ele poderia ficar, mas eu tinha consciência que ele só poderia ficar 3 meses. Então eu falei que eu sabia das leis, entendeu? Eu falei, olha, eu sei que ele só pode ficar 3 meses. Ele também vai tentar o reconhecimento, mas se ele não conseguir, não vai ficar aqui, ele vai voltar, mesmo porque ele tem família no Brasil. Então eu coloquei essas coisas que a gente sabe, que é óbvio, que a gente entende, para mostrar que você não quer enrolar ninguém, que você está totalmente por dentro. Aí ela me fez a guia, falou, ó, você tem que se apresentar na questura em tantas horas, né, para resolver essa pendência que você tem. E, velho, foi só alegria depois disso. Aí ela chamou o velho, a véia, a filha, todo mundo, e falou, ó, filha bonita que você tem e tal, não sei o que, falou pro pai, ó, senhor, seja bem-vindo, né? Imagina como que ele não ficou, tipo, né? Oh, desse jeito, mano, bem-vindo, uau, que recepção. Então, depois de quase 1 hora na salinha lá, então, aí ela cumprimentou ele, meu pai também, boa presença, boa pinta, olhou pra todo mundo lá, né? Mi piace, Itália. Aí foi só alegria. Aí saímos dali, velho, putz. Erguemos a mão pro céu, demos risada, beijo, foi só zoeira, porque foi tenso, na hora foi tenso. Um que esteja vindo, não precisa ter medo, desde que venha consciente, venha muito consciente do que está fazendo, porque se você fizer alguma coisa errada, com certeza você vai ser... Vão requerer alguma coisa de você, tá? Porque a gente tem que saber o que faz. Tá? Agora, se você sabe que você vai ficar para tentar o reconhecimento de cidadania, mas talvez você não tenha condições,
Primeiro procure ter condições. Depois fale a verdade se você for parado. Porque se você não falar a verdade, o negócio complica. Entendeu? Mesmo que você tenha direito, você pode ser complicado por causa disso, tá? Então, não tenha medo, é um direito, como a lei fala, você já é italiano, tá? Basta ser reconhecido, basta estar registrado lá. Então, é isso. Tchau pra vocês, aquele abraço. Qualquer dúvida, pergunta, põe aí nos comentários e bola pra frente.